posicionamento dos candidatos na mesa foi feito de comum acordo com os mesmos. Antes de dar início, eu gostaria de pedir à plateia que desligasse os celulares ou colocasse em modo silencioso. É com grande satisfação que nesta tarde damos início ao debate entre os candidatos a reitor do Instituto Federal do Piauí, que estão no segundo turno das eleições de 2013. Só lembrando que o debate irá seguir a dinâmica proposta na errata do edital 01/2012, se dará em 3 momentos. Sendo que o primeiro bloco, os candidatos farão perguntas entre si, cada um poderá fazer 2 perguntas de tema livre, tendo 2 minutos para a pergunta, 2 para a resposta, 1 para a réplica e 1 para a tréplica. No segundo bloco, cada candidato responderá, na totalização, seriam 11 perguntas, 1 de cada campo. Mas 5 campos deixaram de enviar perguntas para o debate. Então, só serão 6 perguntas. Certo? Cada candidato responderá uma pergunta. Os campos Angical, Floriano, Picos, Teresina, Zona Sul e Uruçuí não nos enviaram perguntas. No terceiro e último bloco, cada candidato terá 3 minutos para fazer suas considerações finais. Agora vamos realizar o sorteio para quem irá iniciar a rodada de perguntas. O candidato Paulo Henrique será o primeiro a perguntar. Candidato, o senhor poderá fazer 2 perguntas ao professor da lei, tendo 2 minutos para fazer. Pode dar início ao primeiro. Bom, boa tarde aos presentes aqui, os colegas, professores, servidores, caros alunos, colegas de outros campos, professor da lei, candidatos, convidados aqui presentes nesse evento. Muito importante, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente, do fundo do meu coração, a votação que tivemos no primeiro turno. Fomos eleitos no primeiro turno, ganhamos o primeiro turno com o apoio dos servidores, dos professores, dos alunos, certo? Estamos aqui novamente no segundo turno, nessa caminhada confiante, que teremos propostas, que temos condições de conduzirmos o destino dessa instituição por mais 4 anos. Esse é o nosso propósito. Então, fica aqui meu agradecimento à minha família, meus amigos, colegas, enfim, de Corrente, a Parnaíba, todos os campos, todos nos ajudaram nesse momento. O candidato, gostaria de fazer uma pergunta ao candidato. Nesse processo que nós andamos participando de debate em todos os campos, discutiu-se muito a questão de gestão democrática e gestão participativa. O candidato aqui foi diretor de um campus durante 8 anos. Desde 2009, quando foi aprovado o Estatuto do Instituto, lá no artigo 41, parágrafo 1, diz: todo campus deve ter um conselho superior, conselho diretor, o campus, instância máxima para discussão das deliberações, para dar uma dinâmica participativa à gestão. Eu pergunto ao candidato, por que, em todo esse tempo, ele nunca trabalhou para a implantação do conselho diretor do campus Floriano, que ele foi diretor durante esse tempo? Eu queria agradecer a presença dos colegas, professores, técnicos e alunos, e desde já agradecer também nossa votação no primeiro turno, um dos 3 segmentos consagraram essa presença nossa no segundo turno. Agradecer os colegas, servidores, alunos, professores de todos os campos, desde Parnaíba até Corrente. Nessa caminhada que nós tivemos por todos esses campos, nós tivemos um crescimento muito forte de nossa campanha, da nossa candidatura, e dizer ao colega Paulo que existem muitas demandas hoje dentro do Instituto, e uma delas, o Conselho Diretor, e a gente sabe disso, em reuniões que nós tivemos tanto na reitoria e na pró-reitoria, como nós podemos
elencar agora. Então, se você vem questionar a questão do conselho diretor no campus de Floriano, eu posso questionar também a questão da regulamentação dos TCCs em relação à sua gestão. A gente pode até não ter feito, mas estamos nos reunindo nos campos, e principalmente em Floriano já começamos esse trabalho, mas uma coisa existem muitas demandas, não só na reitoria e pró-reitoria, como também nos campos, tendo em vista que o nosso instituto ele tem 3 anos, apesar da instituição ter sempre 3 anos, mas temos 3 anos de funcionamento. E para você ter uma ideia, em 8 anos da sua gestão, o regulamento de TCC dos cursos de graduação vem sair no mês de junho, já não apagado das luzes da sua gestão. Então, se a gente começar a traçar demandas que não foi feito na sua gestão, que a gente vai ter a oportunidade de debater aqui nessa discussão, questão dos NDEs, dos colegiados de curso que estão também aí em aberto, também não foi. Então, existe falha na gestão? Existe. E se isso aí não aconteceu, eu admito, é uma falha na gestão nossa, como todas as gestões, elas sempre têm os pontos negativos. Bom, o candidato respondeu por mim. Ele disse que na minha saída da pró-reitoria ficou aprovado o TCC. Agora, na saída dele, não ficou. Se, desde o primeiro momento, vem se trabalhando a questão da gestão participativa, não podemos admitir que um instrumento tão importante para a gestão democrática como o Conselho Diretor, que vai nortear, que vai dar os parâmetros da gestão do campus, mostrar que de fato há um compromisso com a democracia e sequer foi colocado em pauta, e dizer que no campus foi implantado, não, no campus tem outro diretor, certo? A gestão que ele comandou durante 8 anos, quem conheceu, e nós temos colegas de Floriano aqui, nesse auditório, sabe que foi discurso, a prática nunca foi uma prática participativa, nunca foi uma prática democrática. Tanto é que nos últimos 2 anos houve 4 diretores de ensino diferentes, porque não concordavam com o modelo da gestão. Pelo contrário, os colegas diretores de ensino, eles pediram para sair. Então, eles tiveram a oportunidade de fazer um trabalho. Um com problema de saúde, o segundo também, o terceiro com problemas familiares. Então, eles pediram para sair voluntariamente. Sequer nós fizemos exoneração. A gestão ela foi participativa, sim. E vou dar só um exemplo, Paulo. Na questão da abreviação dos cursos superiores, a instituição hoje não tem um regulamento que trata sobre essa questão. É uma instituição de ensino superior e o aluno que quiser fazer uma abreviação do seu curso superior hoje, ele não tem regulamentação, nenhum documento que assegure isso, a não ser que um aluno que conseguiu via judicial. E a questão do extraordinário aproveitamento de estudo para alunos concluídos de curso. Então, falhas existem. Agora, a gente tem que trazer para esse debate exatamente isso, para mostrar que gestões elas têm falhas. E o conselho diretor, inclusive, não foi no início. Só queria pedir, antes de iniciar a segunda pergunta do candidato, avisar aos senhores que as entidades representativas não mandaram ninguém para se fazer presente no debate. Então, caso algum candidato se sinta ofendido, quem irá analisar o direito de resposta será a Comissão Eleitoral Central, juntamente com a Comissão Eleitoral Local do Teresina Central. O senhor tem 2 minutos para fazer sua segunda pergunta. Só para o tempo aí. Pronto. Bom, a outra questão que nós fazemos ao candidato é: o governo federal tem uma política de expansão da educação profissional e tecnológica, oportunizar que o filho do trabalhador rural, lá na região de Nazaré, próximo a Floriano, de Barão de Grajaú, próximo a Floriano, como tem outras regiões, Jardim do Mulato, perto de Ejical, enfim, que hoje nós possamos ter ensino de qualidade em todas as regiões, através dos campos. Isso está implantado, nós temos 11 campos em funcionamento. O campus Floriano, desde a sua fundação, quando era unidade descentralizada, já tinha um histórico, o professor Jesus Santana, que começou de lá, fez um trabalho grandioso, que instigou, que movimentou, que levou a comunidade para lá. Bom, é uma estrutura bonita do ponto de vista arquitetônico, você passa lá na região, observa e encontra lá
muito bonito, de fato. Agora uma questão muito pragmática. O campus Floriano, desde 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, nos editais de exame classificatório, só oferece 20 vagas para ingressantes nos cursos técnico integrado ao médio. Enquanto Paulistana, com toda dificuldade, oferece 40, Angical 40, Parnaíba 40. Floriano só oferece 20 vagas. A pergunta que eu faço ao candidato: qual é o motivo de Campus Floriano, desde 2008, só oferecer 20 vagas para alunos ingressantes naquele campus? Bom, essa pergunta é muito boa, porque na época que nós começamos a ter problema nos cursos integrados, ele começou a ser ofertado em 2005. E a gente tinha problema porque o campus ela só tem 6 salas de aulas. Então a gente corria o risco de ofertar. E no início, como o curso foi implantado e integrado, a gente não conhecia esses cursos. Como é que seria essa aprovação dessas turmas? O fato é que no segundo ano da oferta a gente começou a ter 2 turmas do primeiro ano. Então nós não tínhamos capacidade física para ofertar além de uma turma em cada curso do campus. Então o que fizemos? Nós restringimos a entrada, porque tivemos um problema de reprovação muito sério numa turma de edificações, e aí nós restringimos a entrada para fazer um trabalho com a equipe pedagógica nessas turmas. O fato é que a oferta é 20, mas nossas turmas hoje nós montamos com 35 alunos, porque nós não ofertamos mais vagas exatamente para ter esse cuidado de não ficar turmas com mais de 40 alunos. Ou seja, interessante que hoje nós conseguimos, com esse trabalho, junto à equipe pedagógica e os pais, nós conseguimos, dessas turmas 35, ter aprovações hoje de 33, 34, 32 alunos. Ou seja, uma aprovação muito boa. Então, é 20 vagas, mas na verdade a gente chama 34, 35 alunos, dependendo da turma. Então, na verdade, isso criou até uma certa competição entre esses alunos, mas eles já criaram a cultura, eles já sabem que 20 vagas está no edital, mas nós vamos montar nossas turmas com 35 alunos. Isso aí é uma questão de estratégia que nós adotamos, inclusive com consenso das coordenações, da diretoria de ensino e equipe pedagógica. Isso foi uma medida que nós tomamos para que nossas turmas fossem uma turma por curso, com 35 alunos, tendo em vista que os professores de oficina, laboratório de informática, se queixavam de turmas acima de 35 alunos. Bom, eu particularmente não entendi essa lógica. Se você tem um edital aprovado pelo Conselho Superior da instituição, que estabelece as vagas, 20 vagas, como é que a direção do campus está colocando mais 15, formando 35? Essa conta não fecha. Por quê? Todos os outros campos oferecem 40 e contemplam com as 40 vagas. O que nos parece é que havia, e ainda há, pela prática que vem desde 2008 a 2013, não há um acompanhamento por parte da direção local, na época, de acompanhamento. Então, qual é a estratégia que eu entendi pelo que ele falou? De que essas vagas são destinadas para alunos que serão reprovados, como uma forma de fazer com que a turma não ingresse. Se for isso, o campus Floriano está precisando de uma auditoria da gestão passada, porque o serviço que se presta é ensino. Se a gestão está omitindo, está havendo negligência ou então incompetência. Você pode pensar o que quiser. A estratégia de ensino foi do campus e foi aprovada. Por quê, Paulo? O problema é que nós podíamos ter 2 turmas de edificações, podemos ofertar 40 vagas, mas se fosse ofertar 2 turmas por curso, a gente não tinha o espaço físico para colocar esses alunos. Então foi uma estratégia de gestão, consenso com a equipe pedagógica e as coordenações de curso e a diretoria de ensino. Hoje nossas turmas são uma turma ingressando por ano e nós ofertamos 20 vagas, mas com uma questão de segurança nessa oferta. Ou seja, mas essas 20 vagas, na verdade, elas são 35 vagas. Porque nós poderíamos colocar 40 vagas, mas correndo o risco de ter 2 turmas e, principalmente, não ter os professores. Porque o grande problema nosso no campus
cursos na área de edificações eletromecânicas, que sequer professores concursados, eles assumem lá que é uma área muito difícil contratar docentes. Então, também tem esse fato. Agora, dando prosseguimento, o professor Darley poderá fazer 2 perguntas ao candidato Paulo Henrique, podendo dar início à primeira pergunta. Bom, eu queria fazer aqui uma pergunta, eu inclusive ler aqui no programa do professor Paulo, né? Isso está aqui na área de ensino, ele colocou em torno de 12 tópicos aqui na área de ensino. Então eu queria ler aqui algumas questões só para a gente discutir e fazer esse questionamento. Uma dessas questões é fortalecer o ensino nos níveis médio e superior, no tocante às necessidades de pessoal, estrutura física, materiais e equipamentos. Outra questão que ele coloca é reestruturar os projetos dos cursos, buscando flexibilizar a matriz curricular, promover a interdisciplinaridade e fortalecer a relação teoria-prática do conhecimento, de forma equilibrada que atenda efetivamente o aluno. Outra questão, fortalecer e ampliar as ações de orientação educacional e promover o efetivo acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, em especial para os cursos integrados. Outro ponto na proposta do professor, desenvolver instrumentos de avaliação da qualidade do ensino nos cursos técnico presencial e à distância. Outra também importante, fortalecer e implementar meios instrumentais e pedagógicos para minimizar, sanar a evasão escolar. Então, o professor Paulo, a gente sabe, eu fui diretor do campus durante 8 anos e o professor Paulo, na maior parte dos 7 anos e meio, ficou na gestão do ensino. Então, por que essas propostas agora? Por que essas ações não foram implementadas na gestão dele, né, na pasta como proreitor e diretor do ensino do Instituto? E se foi implementada, quais as ações, como foi feita, que indicadores ele pode trazer, né, para essa comunidade, de que forma essas ações elas surtiram efeito e quais esses indicadores, para que a gente possa pontuar essa discussão. Terá 2 minutos para dar início. Bom, professor, primeiramente, a participação na gestão do ensino foi gerente de ensino, subordinado à direção de ensino, do qual a ex-diretora lhe apoia hoje, depois a direção de ensino superior partilhada e pró-reitoria de ensino nos últimos 3 anos aqui. Pró-reitoria de ensino é nível estratégico, operacional e tático, é campus, é onde acontece. As nossas propostas de ensino, quanto gestão de pró-reitoria, fizemos. Quanto gestor de educação superior, implantamos os colegiados de cursos, que é instância de deliberação no modo operacional na coordenação de curso. Enquanto instância de deliberação, nós fizemos vários encontros com diretores de ensino, os quais muitas vezes Floriano não participava, segundo um ex-diretor de lá, o campus não apoiava. Por quê? Diziam que essas ações só eram blá, 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 blá. Ou seja, se no campo operacional, que é lá no campus, a direção do campus, com a direção de ensino, coordenação de curso, professores, não houver esse envolvimento, se não houver esse engajamento, o ensino não funciona, a pesquisa não funciona, a extensão não funciona. E foi isso que nós fizemos. Fizemos encontro de gestores em Picos, fizemos encontro de gestores em Parnaíba, discutindo as ações, não só do ensino, mas ações acadêmicas que envolviam pesquisa e extensão como forma de assegurar a permanência e o êxito do aluno na nossa instituição. Que indicadores nós temos? Observe as aprovações. Saiu recentemente resultados de aprovação de alunos de licenciatura, alunos do Enem, alunos do Ciência Sem Fronteira, enfim, ingresso no mercado de trabalho. Os indicadores de ensino que nós temos no Instituto são favoráveis, sim. Infelizmente, o que nós não temos hoje é a maioria dos diretores comprometidos com o ensino. Isso sim. Aí a gente não pode estar preocupando os colegas, né? Então, em questão da minimização da evasão escolar, qual foi a ação da Pró-Reitoria? E aqui no plano de trabalho, na época, você colocar, aqui está proposto que vai adequar todos os cursos da instituição em termos de pessoal, de material, de equipamentos, e a gente vê o quê? Cursos criados no Instituto, inclusive no interior, e
não tem estrutura pessoal, porque não foi planejado antes, ofertou-se o curso e sequer tem a coordenação, principalmente dos cursos superiores. Então você vê uma falta de estrutura hoje no interior, porque foi feita a implementação desses cursos sem ter o cuidado necessário, inclusive coordenação e acervo bibliográfico. Claro, é papel do campus fazer isso, mas cabe a Pró-Reitoria de Ensino acompanhar e monitorar, porque a Pró-Reitoria, com a reitoria e os campos são corresponsáveis pela administração do Instituto. Não é só o coordenador que vai assumir uma responsabilidade. Isso foi feito, professor. Foi feito a Pró-Reitoria, que é instância de análise, porque quem propõe a oferta do curso, originariamente, é o campus. É por isso que é preciso estabelecer logo o conselho diretor do campus, que é para evitar essa coisa. Agora, você, enquanto candidato do reitor, que sabe que o curso precisa de coordenação de cursos, não tem. Precisa de laboratório? Não tem. Qual foi a ação concreta que você fez? Você não fez nenhuma ação nesse sentido. Pelo contrário, nós, quanto gestão na Pró-Reitoria, barramos alguns projetos de curso que vinham de forma que não tinha estrutura. Tanto é que, uma vez, uma reunião para definir vagas para concurso, o senhor disse na reunião, áreas de biologia, física, matemática, se encontram em toda esquina. A preferência é engenharias. O resultado, hoje, Floriano tem 10 professores do curso de eletromecânica, enquanto o curso de biologia, com toda a licenciatura, tem 4 professores. Paulo, eu estou dizendo uma coisa. Eu fiz parte da... Então vamos voltar à questão da infraestrutura aqui relacionada ao ensino. Então, eu não sei se é do conhecimento desta comunidade, mas o curso de Física hoje, depois de 2002, esse curso ele não é reconhecido ainda. E esses alunos eles estão sendo diplomados. Se está sendo diplomados, de 2010 para cá, quando perdeu a validade da portaria número 40, esses alunos, esses diplomas não têm validade. Então, isso está acontecendo na gestão, na Pró-Reitoria de Ensino, quando o professor Paulo ocupava, entendeu? E outros pontos aqui, a distribuição de livros que está acontecendo, não foi criado um código do INEP para cada campus receber seus livros, né? Nós tivemos aí o problema da questão do exame extraordinário de estudos, que sequer tem regulamentação. Nós temos uma organização didática que sequer atende às diretrizes curriculares nacionais. Então, nós temos vários problemas hoje no ensino. E eu cito só uma de umas ações que nós fizemos porque diminuísse a evasão escolar no campus floriano. Um espaço de leitura, onde nós elevamos o índice de leitura naquele campus, e nós hoje conseguimos, exatamente, por ter um reforço nas turmas do primeiro ano, seja de leitura e matemática, nós temos hoje aprovações de, no mínimo, 80% dos nossos alunos. Então, nós, discutindo aqui, voltando à questão dos cursos, né, como é que está acontecendo a gestão do ensino no campus, eu tive em várias salas conversando, e os alunos reivindicando questões elementares, gente. O professor em sala de aula, que não tem, passou quase o ano todo para chegar um professor, questão do acervo bibliográfico. Então, que gestão é essa, Paulo? Você aponta lá, mas nós apontamos aqui. Então, me responda por que está acontecendo isso no ensino. Agora tem 2 minutos. Bom, pelo visto, o candidato não conhece a instituição, não sabe como funciona. Está presente aqui o pesquisador institucional, que é a pessoa responsável. Mas eu vou só lhe dar um fato aqui. Anote aí, por favor. Certo? Física, processo 2005-00-12-322. O documento criado, o código foi 2300.001210/2014. Sabe o que é isso, professor? Isso é o protocolo do curso de Física que foi feito em novembro de 2005, junto com todos os outros cursos da instituição aqui. Todos os cursos superiores, na época, em 2005, professora Suzana era a diretora de ensino, professora Célis Regina era a chefe do departamento de formação, professor, cadastrou os cursos no sistema chamado Sapiens.
Sapiens, e nós temos pesquisadores do final que sabem dizer isso aqui. Acontece que, à época, o INEP, que é o Instituto Anísio Teixeira, responsável por todo o processo de avaliação dos cursos, não dispunha de banco de avaliadores. Então, houve uma portaria conjunta, 2006, CETEC, CESU na época, autorizando a expedição dos diplomas dos professores, dos alunos que não tinham os cursos reconhecidos. Acontece que o sistema Sapiens foi extinto e criado o sistema EMEC. Nesse sistema EMEC tinha que haver a migração do processo para que houvesse o reconhecimento em loco. Veio 9 cursos, nós tivemos uma época aqui que 9 comissões em loco fazendo o reconhecimento de curso, exceto física. Não veio, fomos atrás saber por quê. Na época não havia avaliadores disponíveis. Na migração do EMEC, do Sapiens para o EMEC, o que foi dito? A instituição tem que recadastrar novamente através do pesquisador institucional. Se fizer isso, vocês vão perder o direito de expedir. Por isso que até hoje não chegou. O fato é que a portaria 40 de 2010 só amparava os alunos até 2010. Quem tivesse sendo diplomado de 2010 para cá, qualquer instituição desses alunos for aprovado, pode questionar esse diploma. Então isso é fato. Inclusive a informação que eu tive é que está sendo feito agora, né, fazendo o novo preenchimento desse formulário para a comissão vir ainda. Isso aí vai ser corrigido, mas até então esses alunos não estão sendo diplomados dessa forma. E outros problemas em relação, por exemplo, o PAFOR, que é um programa hoje implementado pela Proreitoria de Ensino, e o plano de trabalho não foi enviado e voltou R$350 mil. Por isso que nossos alunos reclamam, o aluno do Instituto e da Universidade Federal, porque lá eles têm um kit de dados, tem ajuda de custo, ele tem todo o apoio para o material didático e o do Instituto não tem, porque esse plano de trabalho não foi enviado e os alunos, esse dinheiro voltou, R$350 mil. Isso é a gestão do ensino, é dessa forma que está sendo feito. Bom, mais uma vez o candidato demonstra que não conhece a instituição, pelo menos no tocante ao ensino. O que estão passando para você de informações, estão lhe jogando, você não conhece os programas, recebe a informação de forma superficial e fala isso. Você diz uma contradição. Como é que não foi enviado o plano de trabalho e o recurso voltou? Só vem recurso se tiver plano de trabalho. Então já começa por aí. Outra coisa, todos os alunos do PAFOR são do programa federal. A instituição faz adesão através do conselho diretor, através de uma resolução da diretoria. A Proreitoria de Ensino, à época que eu estava, nós fizemos o convite para as coordenações e funciona, os cursos estão funcionando. Infelizmente, eu volto a dizer, falta maior compromisso dos diretores dos campi, que às vezes se omitem com relação ao ensino. Às vezes se voltam mais para fachadas, às vezes para reforma. Esquece que a atividade aqui, ensino, pesquisa e extensão. Nesse momento, damos encerramento ao primeiro bloco do debate. No segundo bloco, como já foi informado anteriormente, cada candidato responderá a uma pergunta referente a cada campus que nos enviou aqui. No caso, totalizando 6 perguntas por candidato. Vamos ao sorteio da primeira pergunta. Desculpa, vamos primeiro sortear qual candidato começará respondendo. Um acordo com os candidatos, as perguntas serão alternadas. O professor Paulo Henrique será o primeiro a responder. Por ordem alfabética, vamos dar início com a pergunta de corrente. Senhor candidato, em que a sua candidatura, bem como as suas propostas, diferem das do professor Darley, haja vista os dois serem candidatos do reitor? Bom, basicamente, eu não
sou candidato do reitor. Eu fiz parte da gestão, mas entreguei. Eu não esperei ser apontado pela direção para ser candidato. Eu tive a iniciativa, a disposição e a coragem de sair por minha conta. Assumi o risco de ser um candidato sem o apoio da máquina. Ganhamos o primeiro turno. Por quê? Porque há um sentimento hoje muito forte no seio acadêmico da instituição de mudanças. Foram quase 65% da votação aos candidatos contrários à atual gestão. Então eu não me coloco sob qualquer hipótese como candidato do reitor. Eu saí para ser candidato. O outro não, só é candidato porque foi indicado pela reitoria. Então eu não sou, de antemão. E a minha proposta é, eu tenho a autonomia, eu tenho a liberdade de chegar e dizer: vou fazer uma gestão democrática, participativa, por competência, com base em resultado. Por quê? Porque eu não estou vinculado à estrutura que está aí. Eu não estou aqui a ferro e fogo sendo apoiado pela gestão atual, que quer a manutenção dos carros, que quer a manutenção da estrutura, que quer trabalhar isso aqui. Eu não. Eu defendo com veemência uma gestão em que os professores, os servidores, os alunos participe efetivamente na busca da excelência. Por quê? É missão institucional, promover uma educação de excelência. É isso que a instituição tem que fazer. Por isso que eu tive a coragem de sair da gestão para ser candidato. Não sou candidato apontado pela gestão. Certo? Então, quem fez essa pergunta, fica certo. E a minha diferença é, eu tenho histórico de participação, de lutas democráticas. Desde a minha formação como estudante até a minha formação profissional. Sempre estive à frente dos movimentos por democracia. Agora o professor Darley irá responder a pergunta do Campus Corrente. Candidato, quais suas propostas para o IFP Campus Corrente? Só tem 2 minutos para responder. Bom, as propostas do Campus Corrente, assim como os demais, pelo menos numa visão geral, é a questão de pessoal, do quadro de recursos humanos, que ainda é escasso naquele campus. Nós tivemos em visita lá e percebemos essa carência de pessoal, tanto técnicos administrativos como professores. Então, uma das prioridades nossa vai ser a questão de compor o nosso quadro de pessoal, qualificar esse quadro e, em paralelo, nós trabalhamos na infraestrutura do campus. Questão da biblioteca, acervo bibliográfico, questão do refeitório, funcionar também o jantar, que nós já temos essa experiência lá no campus de Floriano e levar essa experiência agora para todos os campos. Então essa é a ideia, principalmente desses pontos, dessas demandas que nós percebemos em relação ao nosso alunado e o corpo docente administrativo, trabalhar esses pontos, não só em Corrente, mas em todos os campos. Quero dizer ao professor Paulo que eu, para ser candidato, não precisei brigar com ninguém. Eu sou candidato hoje de um consenso. Existiu um candidato da reitoria que desistiu. E eu saio candidato com apoio, principalmente dos alunos, técnicos e servidores. E com esse chamamento e o apoio dos diretores, nós estamos nessa caminhada. Inclusive, fiz uma carta aberta onde eu assinei. Não assumi compromisso com nenhum colega diretor que está me apoiando. Estão de forma voluntária e eles estão me apoiando, porque acreditam que nós vamos fazer um trabalho melhor para construirmos um IFP justo e igualitário para todos. Então essa é a nossa principal candidatura, está saindo dessa forma. Desde o reitor até os colegas, eu não prometi nada para ninguém. Estão me apoiando porque me acreditam, em função da nossa experiência de gestão do campus de Floriano, acreditam que nós podemos fazer um trabalho decente e justo pelo Instituto Federal do Piauí. Nós vamos manter a ordem das respostas e dando continuidade por ordem alfabética. O próximo campo será o campus Parnaíba, o professor Paulo Henrique. Candidato, qual será o diferencial da sua gestão, da sua pretensa gestão em relação à anterior? 2 minutos. Bom, basicamente, a nossa proposta que nós levamos de forma aberta, democrática
de Parnaíba Corrente, do qual tivemos o apoio e a votação da maioria, ganhamos a eleição no primeiro turno, porque eles acreditaram na nossa proposta, que é, hoje, quem conhece a instituição sabe, o Instituto é formado de reitoria e campinho, certo? Reitoria e camping. A nossa proposta sempre foi defender a autonomia do SCAMP, para que não haja o que vem acontecendo recentemente, a interferência direta na mudança de coordenador, de chefe de departamento, diretor de ensino, diretor-geral, para beneficiar politicamente determinado candidato. Queremos fazer eleições diretas já, para que seja feita a escolha democrática pela comunidade local, para assegurar que no campus tenha debate, tenha discussões que elevem a formação do nosso alunado, que nossos servidores sejam contemplados e não fiquem vivendo o terror que tem hoje, com medo de ligam para a gente e pedem, pelo amor de Deus, não diga que eu liguei, senão eu vou ser perseguido. Essa é uma gestão que não vai ser continuada, porque 65% da comunidade disse não a esse modelo. E a nossa proposta vai justamente nesse sentido, assegurar o respeito à autonomia do campus, para que a comunidade participe, para que os cursos sejam ofertados, mas sejam aprovados pelo conselho diretor, para que os colegiados funcionem e que não haja boicote da direção, com medo da participação dos professores e dos alunos. Esse é o diferencial. Não teremos nenhum momento medo de dizer, queremos resultado, não estamos aqui para assegurar participação de amigo, não. Não vai ser uma gestão de amigos contra inimigos, vai ser uma gestão de todos e para todos, assegurando a participação, o respeito, a transparência, como forma de assegurar os princípios constitucionais da legalidade, pessoalidade, moralidade, pública. Professor Darley Santiago, pergunta do campus Parnaíba. Quais seus planos para melhorar a elaboração do calendário acadêmico de provas, tendo em vista que se perde cerca de 3 meses do ano letivo, com tempo disponível para recuperações, aulas e aulas de recuperações? Só tem 2 minutos. Essa questão é importante, porque tem campos que já conseguiu resolver, né, essa demanda. Cabe à reitoria o que é que está faltando hoje, qual é o maior erro hoje que há na gestão atual. Eu sempre briguei e reclamei durante as reuniões que tivemos como representante do campus. Falta essa articulação da reitoria com as pró-reitoria, essas ações chegarem aos campos. E se tem alguém fazendo essa ação de forma, né, que está acontecendo bem, é que isso seja socializado nas reuniões e principalmente uma equipe de ensino de cada campus. Porque senão a gente vai continuar cada campus fazendo de uma forma, né, uns tendo mais resultado do que outro. Então o que está faltando é essa articulação. Então o que eu digo é a melhor experiência em relação a esse calendário, que nós sabemos que alguns campos fazem e fazem melhor do que outros. Então a gente pode, com essa experiência, fazer com os demais. Então é importante esse trabalho em equipe, né, junto com a articulação da Pró-Reitoria de Ensino com a Diretoria de Ensino de cada campus. Só assim nós vamos conseguir dar uma dinâmica, não só para a questão do calendário, mas também todas as demandas do ensino. Porque o que está faltando é isso, essa articulação das ações decididas na reitoria e nas pró-reitorias chegar aos campos. Isso foi uma briga nossa, uma reclamação sempre feita por nós, né, porque essas ações não chegam aos campos, né, e acaba cada campus tomando suas decisões e acaba o campus que tem um resultado bom, né, não socializar com o outro. E isso era fruto de discussões lá no encontro de gestores. Quantas experiências boas, né, não foram, deixaram de ser discutidas nesses encontros de gestores do ensino? Que produto, que realmente aconteceu nesses encontros de gestores e que está dando resultado? Não, candidato. O candidato Paulo Henrique agora irá responder a pergunta do campus Paulistana. Candidato, como acontecerá o regime de 30 horas semanais? Bom, é muito fácil. Essa questão está estabelecida em legislação.
Estive observando agora recentemente, me aprofundando, o que falta definir falta o poder local tomar decisão política, porque há respaldo legal. A Universidade de Brasília, a Universidade Federal de São João del Rei, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Federal de Santa Catarina, Goiás, Bahia, já disciplinaram isso. Olha, nós fazemos parte de uma mesma rede, regido pelo mesmo regime jurídico. Se outros institutos estão adotando com fundamento. Qual é a nossa atividade? Quem é que vê no instituto fechar meio-dia e retomar 2 horas? As atividades nossas são contínuas. Nossas atividades, elas são contínuas e vão até as 22 horas. Portanto, estão assegurados na legislação. Se estão assegurados, o decreto 4638 estabelece. É facultado o gestor do órgão estabelecer a questão da implantação do regime de 30 horas. Ou seja, falta decisão política para assumir isso, porque há respaldo legal. O que é que nós estamos preocupados? É que há o esvaziamento dos campos do interior. O candidato agora falou a questão de pessoal, só que esse pessoal veio inicialmente. Quando o campus foi autorizado o funcionamento, ele foi autorizado com 30 professores e 20 servidores técnicos administrativos. Hoje, tem campo com 15 servidores técnicos administrativos, 22 professores, decorrido 3 anos. Por quê? Porque houve uma política perversa de esvaziamento dos campos através de remoções graciosas. Então, não adianta qualquer ação se não houver estancamento dessa sangria. Mas nós vamos fazer, porque nós temos decisões e coragem. Candidato Thalys Santiago, irá responder a pergunta do Carlos Paulistano. Candidato, como será reformulada a organização didática do campus? Bom, a organização didática, como trata de problemas específicos de cada campus, primeiro nós vamos criar comissões locais em cada campus para fazer essa reformulação local. E a partir dessas demandas, desses pontos levantados pontualmente em cada campus, nós vamos ter essa comissão central para consolidar esse documento. Então, é dessa forma que nós vamos ter esse cuidado, fazer uma discussão mais ampla, com mais tempo, para que a gente possa envolver todos os segmentos do campus e realmente discutir, principalmente agora, depois desse período, onde é possível verificar essas falhas na organização didática, a gente ter essa maturidade para elencar todos os pontos em cada campus e, a partir daí, nós, uma comissão central, estruturar e organizar esse documento final. Mas eu queria tratar do assunto de remoção, porque alguém fica tratando de remoções e querendo me culpar pelas remoções que está havendo aí. E uma coisa eu quero esclarecer para essa comunidade, e de dezembro para cá, todas as remoções que têm acontecido no Instituto, todos os acordos que estão sendo feitos, que eu não concordo, eu fui o único que em todas as reuniões eu denunciei isso, desde a época, 8 anos atrás, que eu denuncio essa prática dentro da instituição, e o professor Paulo é prova disso, nas reuniões de colegiado de curso. Quantas vezes ele não se posicionou em relação às coisas da reitoria? Quantas vezes houve erros e eu briguei, eu denunciei, e o professor Paulo disse amém. Então não é dessa forma. Precisa de um colégio coeso denunciar as ações da reitoria. E muitas ações da reitoria erradas foram porque não houve o entendimento de todos os colegas para denunciar. Porque quando a gente se une e se junta, a gente consegue, como foi no caso dos editais de remoção agora. Atenção, candidato. Dando continuidade, por ordem alfabética, o próximo tanto será o campo de Piripiri, candidato Paulo Henrique. Como será feito o plano de capacitação para os tais e o acesso e oferta de curso de mestrado e doutorado para esta categoria? Tem 2 minutos. Bom, antes de responder a questão do campus, quero só esclarecer que o que o colega tenta passar para a comunidade parece que ele vive no mundo da lua, porque de fato não é isso. Ele sempre foi, tanto é que ele foi
indicado em 2004 pelo reitor quando perdeu a eleição no de Campos Floriano. Então, ele não tem essa prerrogativa de dizer que tinha essa autonomia, não. Ele sempre também diz. A única vez que ele levantava a voz contra era quando a gente queria aprovar de tal para o Agroparque, ele dizia que o professor não devia estar ganhando bolsa, porque já ganha bem como salário. Era contra a pró-reitora de extensão, que ele dizia que era um incompetente, hoje é coordenador da campanha dele, enfim. Mas isso fica para o julgamento de vocês. Com relação à proposta dos técnicos administrativos, quero dizer o seguinte: nossa proposta contempla que nós vamos trabalhar os ambientes organizacionais de forma que possamos assegurar que todos os servidores possam ter o seu ambiente reclassificado, definido a natureza. Porque existe uma legislação hoje chamada Políticas e Diretrizes de Desenvolvimento de Recursos Humanos, que é um decreto de 2006 do governo federal, que estabelece as diretrizes, as políticas e o instrumento. O instrumento chama-se Plano Anual de Capacitação, que é um plano a ser discutido com a categoria, com os servidores técnicos administrativos, como forma de assegurar o permanente desenvolvimento do recurso humano. E outra, buscar a organização dos servidores técnicos administrativos junto com os professores, através dos núcleos que nós implantamos e funcionou. Tivemos alguns colegas técnicos administrativos que fizeram mestrados e doutorado, porque estavam contemplados não só de forma separada, mas de forma conjunta. É isso que nós vamos fazer. Cumprir a legislação. É básico, é simples. Se fizermos isso, teremos assegurada a participação de todos. Agora o candidato Carlos Santiago vai responder a pergunta do Francisco Felipe. Candidato, qual sua opinião sobre as exonerações de servidores e professores que exerciam cargos de confiança, onde supostamente eles foram exonerados devido à perseguição política? Só tem 2 minutos terminado para a sua resposta. Gente, isso é o modelo da gestão atual. Todos nós sabemos, durante 8 anos, que essa prática acontece. Eu trabalhei com o professor Santana, o professor Paulo trabalhou, inclusive colegas foram exonerados em reuniões. E saiu uma prática que a atual reitoria não tem essa visão, diferente da nossa. Nós, a gestão que fizemos em Floriano, foi uma gestão onde nós tivemos e temos o apoio de toda uma equipe, porque sempre chegamos ao consenso nas nossas decisões. Inclusive, pessoas hoje que ocupam funções lá foram sinalizadas, foram eleitas para essas funções a partir do momento que fizemos essa consulta entre eles. E hoje essas pessoas desempenham o seu trabalho, inclusive, como eu falei antes, pessoas que têm a liberdade de votar em qualquer candidato e sempre tiveram o nosso apoio. Então, nós fizemos uma gestão diferente, porque nós temos que acabar com essa ideia de que a pessoa que não está nos apoiando não deve ter uma função. Pelo contrário, a instituição é feita pelos 3 segmentos e a pessoa tem a opinião dela de ter esse apoio político ou não, mas ela, no momento que ela for importante para aquela função, ela tiver o perfil, não vejo nenhum problema. Agora, se existe uma prática aí, eu discordo, sempre condenei, inclusive as remoções, porque elas têm que ser feitas por critério. Agora, eu era uma voz única, eu não decido remoções, as portarias não são assinadas por mim, e essas últimas remoções, só para ter uma ideia, gente, não foi para beneficiar o professor da lei, não. Essas remoções que aconteceram de janeiro para cá, nenhuma foi para beneficiar o professor da lei. Então, é a marca trabalhando para mim? Não. Inclusive, está aqui. Quantos colegas da gestão estão apoiando o professor Paulo? No prosseguimento, o próximo campo será o campo São Raimundo Nonato. Professor Paulo Henrique, qual a maior deficiência que você aponta na atual gestão e como fazer para buscar a correção? Eu tenho 2 minutos, candidato. Bom, acho que a maior deficiência hoje da gestão é a falta de diálogo, a falta de respeito para a comunidade. Como nós vamos fazer isso? Que sempre fizemos: respeitar o ser humano, respeitar nossos colegas, trabalhar de forma colegiada, ouvindo todos, sem arrogância, sem prepotência, achando que somos melhores. Não.
temos humildade para ouvir, como sempre fizemos, temos a humildade de saber reconhecer quando não estão. Por quê? Porque o papel do gestor é isso, é ter a capacidade de ouvir, é ter a capacidade de dialogar e principalmente tomar decisões baseadas em fundamentos, não levados por emoções, não levado de forma intempestiva, não levado pelo fuxico. Então temos que ter esse cuidado. A gestão que nós queremos implantar a partir do momento que a comunidade reafirmar como fez o primeiro turno, nos dando maioria no primeiro turno, agora com a vinda de novos colegas, o professor Reis, o professor Brandinho com o grupo dele, estão nos apoiando porque acreditam que nós temos condições de fazer a mudança da gestão, ouvindo, chamando a comunidade para participar, implantamos os colegiados, fazendo eleições diretas para a direção de campos, coordenação de cursos, de departamento, fazendo os colegiados funcionarem, enfim, fazendo com que a comunidade se sinta participativa, que ela não seja só um mero instrumento de execução. Precisamos que os nossos colegas sintam-se contemplados, valorizados e respeitados. Essa é a diferença que nós vamos fazer, porque fizemos quando tivemos a oportunidade, ouvimos, fizemos encontros, chamamos a comunidade, dialogamos, apontamos sugestões, apontamos problemas. Não tínhamos a competência da operacionalização. Essa falhou, porque quem faz isso não era a pró-reitoria, era a instância operacional dos campos. E aí sim, houve falta. Professor da lei, pergunta do Campo São Raimundo Nonato. Quais os principais objetivos e metas a serem buscados por você? Você tem 2 minutos para responder. Bom, é o que eu falei antes na resposta anterior do campus de Parnaíba. Nós temos hoje, gente, uma deficiência muito grande ainda nos campos, apesar de ter 3 anos, não ter ainda uma quantidade de alunos como tem os campos de Parnaíba, Picos e Floriano. Mas nós já temos todos os serviços na escola, os setores, mas não temos pessoal. Então a grande busca nossa vai ser a questão de recursos humanos para cada campus. Então essa é uma demanda que nós vamos ter todo o cuidado necessário, fazer o diagnóstico hoje por campus, para ver de fato essa demanda de recursos humanos. Enquanto o campus tem, por exemplo, setores de saúde com 9 servidores, tem campos que tem 1 servidor. Então nós vivenciamos isso, uma discrepância muito grande. Então a ideia é que todos os setores dessa instituição, do campus, ela funcione. Então a questão de recursos humanos, ela vai ser a prioridade número 1, porque a gente não vai conseguir ofertar para o nosso aluno os serviços de refeitório, biblioteca, saúde, sem sequer ter pessoal para atendê-lo, principalmente também para os professores. Então essa questão ela vai ser a prioridade número 1. E o segundo ponto, que vai ser em paralelo, é a questão da melhoria da infraestrutura. Nós temos necessidades básicas ainda nos campos e nós precisamos dotar esses campos de toda essa infraestrutura. Então, nós percebemos isso nas idas e vindas em todos os campos, nós fizemos o debate com os servidores, essa angústia. Então, essa é o maior desafio nosso, dotar esses campos de pessoal e de infraestrutura, para que a gente possa ofertar o mínimo, gente, que é uma educação de qualidade. O último campus desse segundo bloco será o campus Teresina Central. O candidato Paulo Henrique vai responder a pergunta. Professor Paulo Henrique, o senhor já imaginou que o seu bolo só vai ser fatiado com lâmina bem fina para não quebrar as fatias? Haja visto o senhor ter negociado com seu grupo e aliados tantos cargos, uma vez que o IFP só tem 300 e poucas funções. Já pensou nisso? O senhor tem 2 minutos para a resposta, Olha, eu acho que quem fez a pergunta não leu nossos compromissos. Nossos compromissos são assegurar a participação, democracia e eleições. Portanto, fiquem certos, nossa prática nunca foi a prática da negociata.
Nós nunca negociamos apoio com ninguém, diferentemente de conversas que recebemos de colegas que são abordados, chamados para fazer determinadas adesões em troca de cargo. Nós nunca fizemos, porque se fizéssemos, estaríamos cometendo o mesmo erro atual, e a nossa prática não nos leva a isso. Nosso compromisso é ser diferente, mas ser diferente por convicção, não é por oportunismo não, porque a nossa história mostra que sempre estivemos na luta, como aluno, como professor, como servidor, na busca da participação igual para todos. É essa a nossa prática, é esse o nosso compromisso. Se alguém, por alguma razão, chega até nós, pensando que vai ser contemplado graciosamente, essa pessoa está equivocada, porque não negociamos dessa coisa. Repudiamos veementemente essa prática que, infelizmente, ainda permeia. Ainda hoje acontece, recentemente, um campus aqui próximo está havendo mudança de direção de ensino, direção geral, para acomodar determinado segmento como forma de apoio político. Não fazemos isso. E essa resposta nós tivemos da comunidade. Quase 65% da comunidade acadêmica do Instituto disse não ao modelo atual. Votou com as propostas democráticas, as propostas que contemplam a participação, o respeito. E é isso que nós queremos e vamos representar, porque é a nossa prática, é a nossa vivência. Não trabalhamos com esse modelo do toma lá da cá. Isso é prática de quem está desesperado, querendo ganhar qualquer custo. Não é nosso caso. Candidato Carlos Santiago para responder a pergunta do campo direito da Central. Candidato Carlos, o senhor diz que quando o diretor-geral do campus do Floriano enfrentou muitas vezes o reitor, quando não comungava com algumas atitudes que ele tomava. Por que hoje o senhor não enfrenta para combater os abusos de poder que estão sendo cometidos em seu favor? A saber, exonerações, remoções sem critérios publicados em editais, premiações com CDs e FGs, bem como perseguições e promessas de cargos, entre outros. O senhor tem 2 minutos, Eu só quero dizer para essa comunidade que eu fiz gestão do campus de Floriano. E por 3 vezes já fui aprovado. Inclusive essa última agora aprovada com 76%. A outra eleição minha aprovada com 75%. Porque essas práticas que o professor Paulo citou, eu não faço. Eu não vivo trocando favores, comprando voto, inclusive ele denunciando nos portais aí, sem prova. Quem recebeu, quem comprou, quem foi. Desde Parnaíba que ele vem ofendendo as pessoas, chamando o reitor de psicopata, indo para portal dizer que eu estou sendo beneficiado, e eu não estou sendo beneficiado. Agora, colegas meus que estão nos apoiando lá no interior, estão recebendo ligações do seu grupo, está gravado, é só ir aqui na companhia telefônica e quebrar o sigilo, onde correligionários seus estão prometendo cargos e função. Então é dessa forma que a gente vai debater com essa instituição, trazendo isso para discussão. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Agora, nós fizemos uma gestão do campus de Floriano sem essas práticas. Nós fizemos um trabalho procurando ser correto, justo e trazendo os benefícios da gestão para todos. É dessa forma que a gente faz gestão. E é dessa forma, é esse modelo que nós vamos levar para o Instituto Federal do Piauí. Porque tivemos uma experiência no campus de Floriano, gente. Essa experiência ela é ímpar. Entre eu e o professor Paulo, o único que teve essa oportunidade de administrar um campus fui eu, porque foi 8 anos administrando o campus e os problemas do campus central até Corrente, Parnaíba, são os mesmos, só muda o endereço. Então nós vamos enfrentar juntos. É por isso que fizemos essa carta, onde eu não assumi compromisso com nenhum colega que está me apoiando. Eles estão de forma voluntária, com boto no peito, acreditando que nós podemos fazer aquele trabalho que fizemos lá por todo o Instituto. Ou seja, eu não loteei carro, está aqui na carta, é um compromisso que está...